programa Meu Amigo Pet está no ar. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito delicado e que eu tenho certeza que muitas pessoas que criam seus animais como um membro da família sofrem quando ele resolve partir e virar uma estrelinha e morar lá no céu ao lado de Deus. Nós vamos falar sobre o luto de animais. É muito importante falar sobre esse tema, gente, porque, olha, tem muitas pessoas que desconhecem esse assunto. Fala, poxa vida, mas eu realmente estou sofrendo muito. Eu perdi meu animal de estimação, que viveu durante anos ao meu lado, dividiu vários momentos da minha vida. Eu estou passando por esse momento de luto, mas ninguém me entende. Você sabia que tem um trabalho de psicólogos que podem te ajudar? É isso mesmo, é você enfrentar esse luto, de repente tentar diminuir a sua dor e você entender um pouco mais sobre esse processo. Hoje a minha convidada ela é muito especial. A minha convidada é a Joelma Ruiz. Ela é psicóloga, especialista em terapia de luto. É isso mesmo. Tudo bem, Joelma? Tudo bem. Seja muito bem-vinda aqui no programa, viu? Obrigada pelo convite. Você é psicóloga há quanto tempo? Há 5 anos. 5 anos, mas Isso. quando você começou com humanos ou já começou diretamente com os pets? A gente, quando fala de luto, a gente está falando do luto humano, né? Eu não trabalho com os pets, eu trabalho com os humanos. Quando a gente fala do luto, não importa qual seja o objeto perdido. Se for significativo para a pessoa, a gente está falando de um processo de luto. Hoje, eu trabalho muito mais com o luto pela perda do animal, porque eu sou psicóloga hospitalar em UTI veterinária. Ah, entendi. Então, você vai trabalhar com o tutor. E Isso. como você disse, né? Pode ser perder um animal de estimação, ou de repente mudou de país. Então, essa nova situação, que tem a palavra certa, né? Que você até mencionou antes, como que é? São as pessoas que estão enlutadas, né? Enlutadas. É isso mesmo, essa palavra, enlutadas. As E aí pessoas você... estão em crise diante de uma nova rotina, fragilizadas por algo que ela desconhece. E por que você resolveu, então, se especializar em terapia do luto? Você achou, foi alguma necessidade, alguma coisa próxima a você que aconteceu para você se dedicar a essa área? Foi. Nosso trabalho tem muito a ver com a nossa experiência pessoal, né? Sim. Eu perdi várias pessoas na minha vida, muito próximas, e fui para terapia, e a terapia me ajudou muito. E na época, eu não sabia que eu estava enlutada. E aí eu fui para a terapia eu consegui entender e pensei, e já tinha uma faculdade, já era formada em marketing, eu falei, é isso que eu quero para a minha vida agora. É esse processo do enlutada que a Joelma ela comenta, você deve pensar, mas como assim? De repente, hoje, como o programa é PET, nós vamos falar especificamente sobre o luto de animais, né? Pessoas, tutores que têm o seu animalzinho e que acabou, né, ele vindo a falecer. Então, no caso, se o seu animalzinho recebe um diagnóstico, me corrija se eu estiver errada, tá, Joelma? Recebe o diagnóstico de alguma doença, vamos dizer, por exemplo, o câncer. Então, é aquele processo doloroso, nem sempre, de repente, já está num grau muito avançado, por isso que é importante os exames preventivos para evitar que isso aconteça, mas já descobriu, está num grau avançado. Então, esse é o processo, né, que a pessoa já está vivenciando um luto sem saber disso. Isso. Não é isso, Nós chamamos de luto antecipatório. Explica um pouquinho mais sobre isso. Isso. O que é para essa família receber o impacto do diagnóstico de uma doença crônica, né? E vai mudar toda uma rotina, porque agora eu tenho que levar ao veterinário, ao especialista, fazer exames, então é uma quebra de rotina, faltar no emprego, como que a gente pode chegar atrasado ou sair mais cedo, falar que a gente foi levar o nosso animal para fazer uma quimioterapia ou para fazer um exame. Nem todo mundo entende. Nem todo mundo ainda entende, né? A sociedade ainda não entende o luto pela perda do animal como algo validado em alguns casos. E essa pessoa, essa família, começa a entrar num conflito, porque nós estamos falando de desgaste emocional, nós estamos falando de desgaste financeiro, nós estamos falando de uma nova rotina. E ainda a possibilidade da ruptura desse vínculo afetivo. O que vai acontecer? Gera uma série de dúvidas, né? A gente, quando fala de luto antecipatório, a gente fala de 3 tempos. Então, eu tinha um animal saudável no passado,
Hoje eu tenho um animal doente, que eu preciso aprender e entender esse novo ser. E qual é meu futuro? Eu não sei. É cheio de difícil, incertezas, né? Ainda mais quando esse animal passou grande parte da vida, né? Animais vivem... Eu tive uma gatinha que viveu 22 anos, gente. Então, é um animal em média de 15, 18, 20 anos. Então, é muito tempo da sua vida. Então, é muito difícil mesmo a pessoa depois pensar na sua vida sem aquele animalzinho de estimação que fez parte de tantos momentos. É complicado. E a gente tem que tomar um cuidado, porque dependendo das nossas experiências, de como nós estamos naquele momento, a gente pode não olhar para esses seres, sim só para a doença, né? E sim só para o amanhã. Então, o importante é o hoje, né? O tratamento, a qualidade de vida, e tentar, de alguma forma, o cuidado e o apoio de toda a família. E como que funciona, então? Eu sei que você também trabalha na parte de cremação, não é? Lá do Pet Memorial, lá em São Bernardo, que nós já falamos também aqui no programa sobre velório e cremação de animais também, que é todo um ritual que a família toma cuidado de prestar essa homenagem, essa última homenagem ao seu animalzinho de estimação. Então, aí você já começa a prestar essa assessoria, lógico, como você disse antes, do luto antecipado, ou pode acontecer também do animal de repente não ser diagnosticado de nenhuma doença, ser um acidente, alguma coisa e morrer. E aí a pessoa vive o luto pós a morte, não é isso? O luto ele é muito singular, ele é muito particular. Nós não sabemos como a pessoa vai reagir. Então, se essa pessoa, nosso papel é um apoio, uma orientação dentro de um hospital, o apoio psicológico, né, quando a gente está falando de orientação. Então, apoiar, escutar esse tutor, como que aconteceu, o que a gente pode auxiliá-lo no processo da despedida, sobre velórios, cremação, o que é importante para ele quer receber as cinzas de volta, ele não quer receber as cinzas de volta. Ah, então você já faz esse acompanhamento, por exemplo, se ele veio a falecer numa clínica veterinária, num hospital, aí você já faz essa assessoria, né, presta esse consolo, né, essa forma de carinho de auxiliar esse tutor, desde ele pensar dos preparativos para o velório, a cremação do seu animalzinho, é isso? Isso, é uma orientação. Uma orientação. Porque neste momento é muito difícil os familiares pensarem, né? O que nós vamos fazer quando perder o nosso animal? A gente não fala de morte, nossa sociedade não está acostumada a falar de morte, que é muito doloroso, né? Ninguém quer pensar nisso. Por mais que sabe que um dia, infelizmente, vai chegar nesse momento para todos nós, mas é muito difícil mesmo. É difícil, mas é importante assuntos como esse, porque o que eu faço, né? Como que eu vou agir? O animal vive 1/8 da vida do ser humano, então nós, seres humanos, vamos passar por isso, né? E o que nós vamos fazer? Então é importante a gente saber que existe sim a possibilidade de fazer um velório, existe a possibilidade de cremação, de receber essas cinzas de volta ou não. O que é importante para essa família? E assim a gente vai orientando o que é melhor para cada um. E você presta serviços hoje também em hospitais veterinários. Então, é quando você tem esse acesso, né, com essas pessoas, os tutores dos animais. Mas as pessoas também chegam a te ligar, porque eu sei que você também atende no seu consultório particular. Isso. Apesar que é um assunto que nem todo mundo sabe também, né? Não é muito divulgado, as pessoas desconhecem. Falam, poxa, mas eu não sabia que eu tenho como passar por uma consulta com uma psicóloga que é especializada em perda do luto. Então, as pessoas não sabem sobre isso. Mas tem muita gente que te procura no seu particular ou a maioria dos seus, né, pacientes, não sei se eu posso dizer, pacientes, né? Se eles são realmente só através dos hospitais e clínicas veterinárias? Não, hoje, como eu já estou na veterinária há algum tempo, os próprios tutores já me procuram em algum momento. Algumas pessoas procuram imediato, outras demoram um tempo, outros não precisam da terapia. É muito particular, é muito individual. Hoje, 70% dos meus pacientes são do luto pela perda do animal. Por ser um luto que não é validado pela sociedade, porque às vezes a pessoa quer falar
E aí nós não sabemos o que dizer. E também às vezes ele não tem com quem dividir esse momento, né? Porque para uma pessoa entender que o tutor está sofrendo porque perdeu o seu animalzinho, só se ele estiver batendo um papo ali com uma pessoa que tem o mesmo amor pelo seu animal. Se é uma pessoa que não tem tanto amor, ou não tem acesso, ou até mesmo não tem animal de estimação, não vai entender. Vai falar, poxa, mas está sofrendo, mas sofre. Porque eles criam como membro da família, é o seu filho peludo, então eles sofrem sim. Então é muito importante ter esse apoio e você conversar com quem vai entender os seus sentimentos. Não é isso, Gelma? Isso, mesmo que a gente não saiba o que dizer, né? Que às vezes é difícil mesmo ver alguém em sofrimento. Às vezes a gente tem amigos, parentes que estão sofrendo, que perderam um animal ou perderam alguém, a gente não sabe o que falar. Então é escutar, validar essa dor, imaginar, tentar se colocar no lugar dessa família, como que eles estão sentindo. No meu dia a dia, as pessoas relatam que quem mais ajudou foi quem ficou do lado, escutando. Foi quem escutou. Só de ser um ouvinte, né? Você já está ajudando muito essa pessoa. Exatamente. E eu não preciso conhecer essa relação entre o homem e o animal. Eu não preciso conhecer esse vínculo. O que eu preciso é respeitar essa dor, é respeitar esse sofrimento. Evitar frases de como era só um cachorro. Não, jamais. Deus quis assim, estava na hora. Evitar essas frases, porque não vão estar ajudando, não vai estar ajudando nesse momento, né? Sim. Então, eu imagino o quanto está difícil, o apoio da família, o apoio dos amigos, rede social, religião, são facilitadores nesse processo do luto pela perda do animal. E eu sei que isso vai variar muito de acordo com cada pessoa, porque como você mesmo já comentou aqui, tem algumas pessoas que não precisam, né? No caso de um apoio psicológico para entender um pouco essa perda ou luto. Mas, geralmente, em média, quanto tempo uma pessoa precisa passar por uma consulta, fazer esse tratamento? É um tratamento, não é? Ou não? Eu uso um outro termo. Isso, essa pessoa ela vai estar em terapia. Terapia, né? Isso tinha fugido da palavra, terapia. A gente não fala tratamento porque o luto não é uma doença. Sim, claro. O luto é um processo natural e saudável. Então, se não é uma doença, a gente não fala tratamento. A gente fala processo terapêutico, que vai ajudar essa família ou essa pessoa a elaborar esse luto, a dar significado para aquilo que aconteceu. E algumas pessoas conseguem passar sem o processo da terapia e outras pessoas precisam de ajuda. Quanto tempo esse processo é muito individual. Tem pessoas que conseguem em 4, 8 encontros, 10 encontros, tem pessoas que levam meses, é muito individual e muito particular. Assim como o processo do luto também, né? O primeiro ano é o ano mais difícil, porque é a primeira experiência que a pessoa vai passar sem esse animal. Então, é o primeiro Natal, primeiro aniversário, muitas vezes voltar no veterinário que foi anterior. Então, várias experiências na qual ela desconhece. Então, cada pessoa reage de uma forma. A gente pode dizer que o primeiro ano é um ano muito difícil e que precisa de um apoio. Quanto tempo vai demorar? Aí a gente isso é muito não sabe. relativo, né? E no caso da terapia, você costuma fazer também com a família toda? Por exemplo, às vezes o tutor, né, mora sozinho, ou é casado, enfim, tem o seu animal. Mas muitas vezes, famílias que têm crianças também, elas sofrem junto. Então, é um sofrimento total, né, de todos os membros da família. E como que é feita essa terapia? Aí você faz individualmente com cada pessoa ou todos juntos? Porque estão sofrendo pela mesma dor, né, pela mesma perda. Quando a gente fala de luto pela perda do animal, a gente está falando de uma família inteira enlutada, né? Nós estamos falando de pelo menos 4 pessoas envolvidas nesse processo. Mas é muito quem gostaria desse acompanhamento, né? Às vezes a gente tem uma família inteira enlutada, mas só uma pessoa quer sofrendo, às vezes o nem todos, né, estão acompanhamento. precisando do acompanhamento. Cada um sofre de uma maneira. O que nós temos a terapia de família, mas também o que nós podemos fazer neste momento, que é o que eu faço, é chamar a família
para a família falar um pouco de como está essa rotina, normatizar esse luto, explicar como cada um está vivendo, porque muitas vezes cada um está sofrendo da sua maneira, no seu canto, às vezes isolado. Nem demonstra, né? Quer tentar ser mais forte, é bem complicado. É muito comum no luto paterno, né? Quando a gente fala no luto do homem, as pessoas falarem, o homem não sofre, o homem não chora. Ah, mas sofre muito. A pessoa que não chora não significa que ela não está sofrendo. Dizem que às vezes, não sei se é verdade, né? Você como psicóloga pode até responder isso melhor, mas dizem que se a pessoa não coloca para fora os seus sentimentos, é pior, fica ali dentro, angustiada, até faz mal para a saúde. Não sei se isso é verdade ou se é mito. Falar, compartilhar, sempre ajuda, né? Quando a gente fala, a gente revê os fatos, nos organizamos, sempre ajuda. Mas algumas pessoas não querem falar. Algumas pessoas preferem também escrever. verdade. Algumas pessoas preferem se manifestar de uma outra forma. Algumas pessoas preferem desenhar. Algumas pessoas preferem colocar isso na internet e preferem buscar ajuda na religião. Sim. E a gente precisa respeitar, em primeiro lugar, a individualidade de cada um. Nem sempre falar vai ser o melhor remédio para aquela pessoa. Cada pessoa vai demonstrar de alguma forma, né, os seus sentimentos. Não deixa de ser um sentimento, se ela resolveu escrever. É muito legal isso, né? Às vezes a pessoa realmente não se sente tão à vontade, tão confortável para falar diretamente. Então prefere escrever, ou então gravar um vídeo falando alguma coisa. Isso. A maneira de compartilhar o que ela está sentindo naquele momento, né? Muito comum a gente hoje ver blogs, Facebook, falando de como foi a perda, o processo do adoecimento, e são facilitadores desse processo neste momento. É como ela consegue se manifestar. Tem até algumas páginas, né, hoje em dia nas redes sociais específicas sobre isso mesmo. Não deixa de ser um apoio à família, aos tutores que passaram por esse processo, né, de perder um animal de estimação. Existe. E você também ministra cursos, não é isso? Isso. Tem cursos para pós-graduação de veterinários, no qual eu sou convidada para falar sobre esse luto pela perda do animal. E você vai passando esse lado mais sentimental aos veterinários para eles entenderem como lidar numa situação, porque imagina, né, deve ser muito difícil também para o veterinário dar essa notícia, né, para a família que o animalzinho está, né, vem a falecer ou está com uma doença que vai vir a falecer em pouco tempo. Então, necessita também dessa orientação para eles saberem como lidar com os tutores. Isso, Ariane. O veterinário também fica enlutado, né? O que é para um veterinário que cuidou de um animal durante 15 anos, o animal cresceu, acompanhou e vai dar a notícia que esse animal morreu? E é importante, hoje nós estamos, quando a gente fala de luto pela perda do animal, quando a gente fala do adoecimento, a gente fala de uma família como um todo. A gente não olha mais só para o pet, a gente olha para toda a família. O que a gente pode fazer para auxiliar no processo do adoecimento e no processo da morte para toda a família? Então, o veterinário também hoje tem esse cuidado e esse olhar para o tutor e para o paciente dele. Sim, é muito importante. Bom, vamos dar uma pequena pausa na nossa conversa, tem muito assunto ainda para falar, porque nós temos um quadro aqui no programa que se chama Meu Amigo Pet é Show. Então, as pessoas que assistem, que acompanham o programa, elas enviam fotos, enviam vídeos dos seus animaizinhos em ação. Em algum momento. Inclusive, se você que está assistindo quer ver o seu animalzinho aqui aparecendo no programa Meu Amigo Pet, você pode entrar em contato através das redes sociais. No Facebook, programa Meu Amigo Pet TV Guarulhos, e no Instagram, Guzmão Ariane TV. Então, você pode mandar foto, vídeo, que eu vou mostrar aqui com o maior prazer. E hoje nós temos um vídeo de uma linda Golden, que faz o maior sucesso nas redes sociais por aí. E ela sempre está mandando, sempre me marca ali nas publicações dela. Agora imagina, ela estava com calor danado e foi lá fazer natação. É isso mesmo, nós vamos conferir agora então o vídeo da linda Golden, que é a Isa, enviado pela mamãe dela, que é a Rosângela. Vamos conferir.
Olha só a Isa. Fazendo aula de natação, tá vendo? Tá linda, Isa. Ai, que graça, gente. Que fofa. Ela é bem ativa. A mamãe dela leva ela para passear, fazer vários passeios, sabe, Joelma? Ela sempre manda foto. Isso que é muito legal. E o Golden, né? Eles gastam bastante, tem que gastar energia. É isso aí, parabéns, Isa. Como sempre, arrasando aí na sua aula de natação. A tia gostou de ver, viu? Continua marcando a tia aí, pode mandar as fotos que eu vou mostrar com o maior prazer. Um beijo grande também para a Rosângela, que é a mamãe da Isa. E você que está assistindo o programa, quer participar, quer ver o seu animalzinho de estimação aqui também, atuando aqui no programa, brilhantando ainda mais o programa Meu Amigo Pet, então é só entrar em contato através das redes sociais, que vai ser um prazer. É o quadro Meu Amigo Pet é Show. É isso aí, você viu a Isa aqui danadinha? Linda, linda. Linda, né? Eu adoro, gente, dar esse espaço assim para as pessoas mandarem as fotos, porque o programa é para você que está assistindo, né? Então é muito legal essa interatividade. Sim. Aí voltando a falar sobre esse assunto, imagina, né? A gente vê o nosso animal divide tantos momentos na nossa vida, são momentos importantes. Acompanho, né, o crescimento dos nossos filhos. É diferente quando você vai falar com uma criança, por exemplo, deve ser muito difícil, né, para ela tentar compreender. Você disse que a pessoa demonstra os seus sentimentos através de várias formas. Algumas preferem conversar, outras preferem escrever ou até mesmo desenhar. Aí me veio na cabeça as crianças, que é tão difícil para explicar para eles, né? Como que é o processo com as crianças? Não muda muito. O ideal, quando a gente vai falar de morte para uma criança, é que a gente não utilize metáforas, que a gente fale realmente o que aconteceu. Então, não virou estrelinha, porque o que é virar uma estrelinha? Ai, gente, mas é tão difícil isso, né? É difícil. É difícil, porque é uma maneira, por exemplo, desculpa, eu falo isso, né? Inclusive, eu até abri o programa falando assim, porque você fala uma estrelinha, é uma forma de você olhar para o céu e ver que tem uma estrela brilhando ali. Olha, eu tô ali presente, viu? Eu falo isso pro meu filho. Mas espero que Deus me dê muita saúde, porque eu quero acompanhar o crescimento do meu filho ainda, hein? Quero ser vovó e tudo mais. Meu filho só tem 8 anos. Mas o futuro a Deus pertence, nós não sabemos, né? O dia que vai acontecer com todo mundo. Então, eu não sei, é uma forma de, não sei, de repente você achar que está confortando ele. Isso, saber que você está presente, continua presente na vida, né? Que bom, Ariane, que você abriu o programa falando estrelinhas, que mostra o quanto é importante assuntos como esse para a gente aprender, a gente não ter medo de falar de morte para a criança. Isso só mostra o quanto isso é importante. A criança fica olhando para o céu, a estrelinha. E o que é uma estrelinha para a criança? Ela vai entender que o animal morreu? Ou que ele virou uma estrelinha? Então, o quanto é importante a gente falar para ela, ele morreu. A criança, a partir dos 3 anos, ela já consegue, a partir dos 6 anos, ela já consegue compreender a ausência de um animal de estimação. Antes dos 3 anos, ela entende que ainda pode voltar. E é uma experiência que a criança pode aprender, a primeira experiência de morte, a perda do animal de estimação, e que muitas vezes a gente, por proteção, que é exatamente o que você falou, né? Por proteger, se manter viva, né, de alguma forma, não sei. Isso, é uma maneira da gente não presente, frustrar, né, a criança. Porque também depende muito da religião de cada pessoa, né? Porque tem pessoas que acreditam em vida pós-morte, então isso é muito pessoal, é muito da religião. Mas às vezes ela pode questionar, mas para onde ele foi? Então, aí quem responde, a melhor maneira de responder, quem tem que responder é alguém que tenha vínculo afetivo com essa criança, que é a melhor forma dela entender. O papai, a mamãe, a vovó. Isso. Independente da religião, a palavra morte precisa ser utilizada, né? Porque é a maneira que a criança vai entender. Virou estrelinha, dormiu serenamente, quem dorme acorda. Essa palavra eu nunca usei, dormir serenamente. Foi viajar, né? Nós não precisamos morrer para dormir serenamente. O ideal é que a gente durma serenamente em vida. É verdade. Esse seria o ideal. É verdade, é verdade. E a criança consegue compreender. E ela compreende e muitas vezes ela ajuda essa família, ela se sente parte dessa família, porque ela também está sabendo o que está acontecendo. Hoje eu quase não acompanho crianças no velório, eu quase não acompanho crianças na internação,
que é uma pena, porque é uma possibilidade dessa criança entrar em Entender todo o contato processo, né? As coisas que estão acontecendo, né? com algo que ela vai passar no Entendi. futuro. E falar de morte para a criança, a melhor forma é de uma forma natural. Entendi. Não ter medo de usar a palavra Não ter medo, morte, né? Ai, morrer. gente, pois é. Ai, passou tão rápido, eu já tenho que finalizar o programa já. Gostaria que você deixasse um beijinho, né? Uma mensagem pro pessoal rapidamente, para eu encerrar, que eu tenho só mais um minutinho. Bom, eu quero agradecer o convite. Assuntos como esse são tão importantes. Se você tiver um amigo, um familiar que está passando por um processo do luto, respeite, apoie. E tem uma frase que eu gosto muito, que é de um psiquiatra, do Colin Parks, que ele diz: quando a gente quiser entender o tamanho de uma dor, basta a gente tentar entender o tamanho do amor. Nossa. E aí a gente consegue compreender e apoiar essas pessoas. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu, Jama? Obrigada mesmo, mais uma vez, viu? É isso aí. Espero que tenha tocado o seu coração assim como tocou o meu. Estou emocionada. O programa Meu Amigo Pet fica por aqui. Eu espero vocês na próxima semana. Fiquem com Deus e até lá.